Hello galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar analisando mais uma edição da Shonen Magazine, a edição de número 40. Teve aí uma nova estreia na revista, depois de algumas edições receberam a estreia, essa aqui foi mais uma delas. De qualquer forma, eu vou estar falando sobre ele e outros destaques aí durante esse vídeo, então acompanhe, deixa o seu like e vamos lá. Acabada a revista, logicamente, foi a estreia, o Yomeno Connect, que é uma obra que eu ainda não cheguei a ver, então não posso dizer do que se trata. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer uma primeira impressão aí do que eu achei desse novo mangá aí da Shonen Magazine. Normalmente eu trago da Shonen Jump, né? Mas eu também posso trazer da Shonen Magazine também, né? Se vocês quiserem também. Mas enfim, páginas coloridas tivemos para o Galaxias, que inclusive é a primeira página colorida desde a estreia, que foi o capítulo 1, mostrando aí então o sucesso que o mangá vem tido, né? E o quanto que a Magazine quer investir nesse mangá. Também em destaque temos o mangá novato, o Hirotsumu Monochrome, que até então não é ranqueado na revista. Em ato tivemos o Ahiro no Sora, ranqueado na revista. Tivemos aí no total 23 mangás, não teve nenhum mangá ausente, isso é muito raro. Então, pelo menos nessa edição, tivemos algo que normalmente não acontece. A última posição ficou normalmente o Fumetsu no Anatae, como sempre, na maioria das vezes. Não tem muito que a gente poder reclamar, não tem muito que a gente poder comentar. A 22ª posição tivemos o Jushin no Katana, que está prestes aí a se encerrar, o mangá que menos vende na revista, vende menos de 5.000 exemplares. É um bom tempo, né? O mangá já está com o quê? Uns 5 volumes, não estou lembrado exatamente se é 5 ou 4. Com esse tanto de volumes, o mangá ainda não chega nem a 5.000 exemplares e é realmente algo preocupante. Então, é um mangá que menos vende na revista na atualidade. Na 21ª posição tivemos agora o Hajime no Ippo, que é o completo oposto, né? Ele não chega a ser o que mais vende, mas ele é um dos que mais vende na revista, mesmo tendo já reduzido bastante as suas vendas no decorrer desses várias décadas, né, de publicação. O mangá ainda assim tem uma certa importância na revista, mas independente das suas posições, o mangá ainda assim é bem popular. O mangá chega em torno próximo aí, né, a 70.000 exemplares por volume, são números bons, o que faz o mangá ser o terceiro ou quarto mangá mais vendido na revista. Então são números bons, interessantes e que faz jus ao grande sucesso que o mangá tem, né? Pelo menos em partes, né? Porque eu acho que o mangá merece ser bem mais popular, mas eu entendo porque já faz bom tempo que o mangá está em publicação e é muito difícil o mangá manter o mesmo nível de popularidade por vários anos. One Piece é fora a parte, né? Isso aí não tem nem o que a gente comentar. A 20ª posição tivemos o Yu Yu Sensei, também é um mangá que não chega a vender muito, mas vende o suficiente para se manter. Então, pelo menos o mangá tem uma certa popularidade, né? Ele chega a vender próximo a 10.000 exemplares, pelo menos em vendas físicas. Eu acho que isso é o suficiente, em partes, né? Porque eu não diria suficiente, mas eu diria que isso sustenta o mangá até então. Talvez também por conta de que tem muitos mangás que também vendem menos, tem popularidade bem menor, então isso salva o mangá. Creio que o mangá vai manter a sua publicação por bastante tempo, principalmente por ser uma obra voltada mais pro it, né? Acaba tendo um público diferente. Então, independente disso, o mangá vai continuar em publicação. A 19ª posição foi o Love Forte, que está recebendo agora posições bem baixas desde que estreou seu volume 1, o que mostra que foi completo oposto ao que talvez era se esperado, né? As vendas foram realmente muito baixas. E eu falei sobre o Jushin no Katana, que esse é um dos mangás que menos vende. Mas só fazendo uma correção, agora o Love Forte, né? Ele ocupa essa posição, porque o volume 1 dele vendeu menos de 2.000 exemplares. Pelo menos eu tô falando aqui dos dados que foram lançados, né? Que do que foi divulgado, o mangá não chegou nem a 2.000. Mas provavelmente o mangá deve ter chegado pelo menos próximo aí, em torno de 2.000 por aí. O que não muda nada, né? Continua sendo venda extremamente baixa, o que coloca o mangá em situação muito crítica. Diria assim que o mangá tem bem mais do que chance de ser cancelado. O mangá está praticamente no alvo do cancelamento. Então, bem difícil o mangá conseguir reverter a situação. Se conseguir, vai ser algo muito bom. Mas eu não acredito que isso possa acontecer. Love Forte vendeu muito baixo e não cativou nenhum leitor, não trouxe nenhum leitor. Então, acredito que isso não vai durar por muito tempo. Então, acho que não tem muito que a gente poder comentar fora isso, né? A 18ª posição, o Battle Scratch, que até então não teve nenhum volume lançado, mas como eu falei na edição anterior, o mangá não tem conseguido alcançar muitos leitores. É bem provável que o volume 1 também seja um desastre, não diria que tão grande quanto o Lore Forte, mas talvez chegue aí próximo, né? Os dois mangás que talvez disputem aí ser um grande desastre aí desse ano. Até então, não tenho muita informação para falar sobre
como que vai ser as vendas de Butcher Scratch, mas não tá parecendo que vai ser grande coisa. De qualquer forma, ainda não foi anunciado nem lançado o volume 1, não tem nenhuma capa divulgada ainda, principalmente pelo fato de algo que já chega até a comentar, né? Butcher Scratch tem capítulos muito mais curtos, então para ele compilar um volume todo demora um pouco mais de tempo, né? Normalmente um volume ele tem em torno de uns 170, 180 páginas, talvez até mais, chega até 200, dependendo, né? Não sei quanto exatamente, mas diria que mais ou menos por aí. Então, para ele compilar um volume por ter esse tanto de páginas, ele demora um pouco mais. Normalmente os capítulos são em torno de 14 para 15 páginas, alguns um pouco menos, um pouco mais, mas normalmente beira por aí os capítulos de Butcher Scratch. Normalmente o normal é em torno de 20, 21, 19, por aí. E como Butcher Scratch tem menos páginas, então logicamente demora mais para ele ter um número de páginas para dar um volume. Então vai demorar um pouco mais, mas sim, até o fim do ano com certeza ele vai ter pelo menos um volume lançado. E a gente vai ter pelo menos uma ideia de quanto que vai ser as vendas. Volto a falar, não acredito que vai ser muito alto, mas tudo pode acontecer, né? Vai que alguma coisa diferente aconteça do que eu tô falando. Então a gente vai ter que esperar para ver. A 17ª posição foi o Kaijin Fugeki, que teve vendas do volume 1 e apesar de não ter sido um grande sucesso, teve até vendas que foram interessantes. Agora torcer que o próximo volume isso consiga melhorar. Talvez até o fim do ano lance aí o volume 2, em torno de novembro, quem sabe em dezembro, mas por aí talvez a gente veja aí o próximo volume sendo lançado, a gente tem uma ideia de quanto que o mangá vai vender. E se isso vai melhorar, né? A expectativa é que sim, pelo menos eu espero que sim. Então, tô aqui na torcida que Kaijin Fugeki consiga aí melhorar, consiga aí crescer e se estabilizar de vez na revista. Por enquanto, já cheguei a falar disso até na edição anterior, ele ainda assim é uma aposta. Ele não é algo, ele ainda não se firmou 100% na revista. O volume 2 vai ser crucial para a gente ter ideia de quanto que ele vai ficar. A 16ª posição foi o Seito Kai, que não tem muito que a gente poder comentar. Aqui só mais uma edição que ele ficou na parte de baixo, mas sem muita preocupação. Vamos só passar adiante. A 15ª posição foi o Seitai da Shikako. Também outro que não tem muito que a gente poder falar. Até então nenhuma informação sobre anime, pelo menos até onde eu saiba. Então vou ficar na espera também. A 14ª posição, Akabane Honeko. Cheguei a falar na edição anterior com respeito ao anime, né? Com respeito ao live action, que deu um pouquinho de crescente nas vendas. Isso foi muito importante. Mas enfim, outro detalhe que eu também falo é que o mangá vai se encerrar, então isso não vai mudar tanta coisa. O volume atual tá vendendo bem, no caso, digo o volume atual, mais recente, né? O volume 9, que saiu já faz um tempo, vendendo aí, já chegando a uns 14, 15 mil, o que é muito bom. Volume 10, a capa do volume 10 já foi lançada, foi divulgada aí. Então, provavelmente mês que vem, ou até esse mês, até fim do mês, né? Tá aí um novo volume de Akabane Honeko. E a expectativa é de vendas maiores. Chutaria aí que, quem sabe, ele possa fechar esse mês de estreia em torno de 16 até 17 mil. Estou chutando um pouco alto, mas vamos ver se vai realmente acontecer dessa forma. Mas vamos ter que esperar para ver, né? A 13ª posição, o Gachakuta, sem muita informação para se falar. Até então o volume 12 não foi anunciado quando vai sair, mas vamos ficar na espera, né? Para a 12ª, o Onumiburo, que esse aqui teve sim o volume novo sendo anunciado, que inclusive o autor resolveu resetar tudo. Já havia achado estranho, né, quando ele resetou os capítulos, que para quem não sabe, para quem não tá lembrado, o Onumiburo ele terminou a primeira parte da sua obra, e cheguei a falar isso em algumas edições anteriores quando isso aconteceu, e ele continuou agora com a segunda parte. E o que aconteceu foi que o autor ele resetou tudo, os capítulos, né, voltou pro capítulo 1. Apesar de eu estar aqui, mesmo aqui nos vídeos, na contagem direta ainda, né, capítulo acho que 140, o mangá ele resetou, voltou pro início, o capítulo 1, 2, a contagem direta. E agora o autor ele resolveu então resetar até os volumes também, não sei por que isso aconteceu, eu não acompanho a obra, então não sei dizer se há um motivo da história mesmo. O autor ele resolveu fazer dessa forma. Isso não vai mudar nada em questão de história, nem nada, pelo menos creio que não, mas o autor ele teve essa liberdade para fazer dessa forma. Então o próximo volume vai voltar a ser o volume 1, a continuação de Onumiburo. É Onumiburo alguma coisa, né? Um título outro aí. Mas enfim, o autor resolveu resetar a história, no caso, a contagem dos volumes. Vamos ver o que isso pode mudar, né? Se vai mudar alguma coisa. Mas enfim, a 11ª posição foi o Megami no Café Terrace, com anime exibição, que inclusive eu preciso voltar a assistir esse anime, porque até então nem peguei a segunda temporada. Gostei bastante da primeira, não cheguei a gostar tanto, mas foi legal. Mas eu não cheguei nem a pegar a segunda temporada, que tava esperando para lançar e nem vi nada.
Mas de qualquer forma, até então não vi tanta mudança na questão de vendas do Megami. Vamos ver se até o fim do anime isso vai acontecer, né? Não creio que vai mudar tanta coisa, mas tudo pode acontecer. A 10ª posição, o Blue Lock, grande sucesso na revista, vende muito bem, apesar de esse volume atual, que é o 29, se não me engano, o volume deu uma reduzida em vendas, mas nada muito preocupante. Enfim, vamos só passar adiante. A 9ª posição, o Kanojo Karishimasu, sem muita informação também, vamos só esperar mais coisa com respeito ao anime, mais informações, que até então não tem mais nada em questão para se comentar. A 8ª posição foi o Koshiro no Kishi, que teve volume novo lançado, quer dizer, não lançado, mas divulgaram também a capa nova aí, que nem tô lembrado agora a numeração, mas vai lançar então o próximo volume, então vamos esperar que ele continue vendendo bem, como ele já vende, né? Então vamos ficar na espera. A 7ª posição foi a Magami-san. A única coisa que a gente pode esperar é respeito ao anime, porque no mais não tem muita coisa que a gente poder falar, apesar de que ele tá recebendo uma boa atenção, né? Isso aqui, nessa edição em específico, ele recebeu uma posição muito boa, mas isso não tira o fato de que algumas vezes também ele fica na parte de baixo da revista, sem muita preocupação. Mas de qualquer forma, a atenção está voltada realmente para o anime, o que isso pode impactar o mangá de Amagami-san. Tô na espera aí de algo positivo, torcer que, né, que venha realmente acontecer um aumento na popularidade. A 6ª posição foi o Baju no Oro, que inclusive volume 3 também vai ser lançado. Eu tô realmente na espera desse volume 3 há um bom tempo, porque pode ser muito importante para ver como é que vai ser o crescimento. O volume 2 deu uma aumentada nas vendas, agora eu quero saber se realmente o volume 3 ele vai conseguir aumentar ainda mais. Teve algumas repressões nesse intervalo de tempo do volume 2 para o volume 3, algumas repressões dos volumes anteriores, então é um sinal de que realmente as coisas estão indo bem. Agora torcer que esse volume 3 a gente consiga ver os resultados mais nítidos, né? Consiga ver o mangá superando a marca de 10 mil exemplares por volume, então espero realmente que isso venha acontecer. Tô aí na espera aqui de bons momentos para Baju no Oro. Outro mangá que também tá voando bem, enquanto baixa, mas pode aumentar esse voo, né? É o Bayonaka, que ele ficou na 5ª posição. E inclusive os 3 primeiros volumes tiveram anúncio de uma reimpressão. Não sei se o 4º também teve, mas pelo menos estou sabendo dos 3 primeiros volumes. O que mostra que, né, existe uma crescente, né, de leitores. E isso é muito bom. O volume 5 vai sair logo, a gente vai ver como é que vai ficar crescente. Já falei o que eu espero do volume 5, né? Eu torço que pelo menos aconteça. Não sei se vai acontecer da forma que eu estou esperando, mas se tiver pelo menos um aumento nas vendas já vai ser muito positivo. Tô torcendo aí para que venha coisas boas. A 4ª posição foi o Kana-sama, sem muita informação. O mangá tá pelo menos tendo boa atenção, né? Recebeu uma posição muito alta, o que é muito bom. Mas no mais não tem muito que a gente poder falar. Para a 3ª foi o Shangri-La Frontier. Logo vai chegar o anime. Na edição anterior, inclusive, ele recebeu um ótimo destaque exatamente por conta disso. E também por comemoração aos volumes, as exemplares vendidos, né? Chegou a 10 milhões, uma marca muito boa. Um mangá aí que não é tão longo, tão extenso, né? Tem um pouco mais de 100 capítulos, tá quase com 200 capítulos no caso, né? Então, é um mangá que tá voando alto. O anime popularizou muito mais a obra. E essa 2ª temporada tem tudo para isso crescer ainda mais. Espero realmente que isso venha acontecer. Shangri-La Frontier é um bom mangá e recomendo muito a leitura dele. Para a 2ª posição, Kaku no Inazuki, sem muita informação. O mangá recebe muitas posições altas, né? Eu venho reparar isso nos últimos meses. Talvez isso é por conta da influência do anime. Até então não tinha sido anunciado na 2ª temporada, mas agora foi anunciado. E o mangá continua, em vez em quando, recebendo posições muito altas. Isso é muito bom e dá uma atenção muito boa pro mangá. Dá uma moral pelo menos pro mangá, né? Torço muito que o mangá ele consiga popularizar muito mais, né? Apesar de que eu acho que isso seja um pouco mais difícil, principalmente porque a obra já é muito extensa e ele do nada receber um boost em vendas é um pouco estranho. Pelo menos eu não vejo isso acontecendo com frequência. Mas tudo pode acontecer, né? A 2ª temporada vai vir aí e a expectativa de um grande sucesso ainda maior. Agora a 1ª posição foi o Kurame Medaka, ele que tá perto do anime estrear. Acho que faz bastante importância, né? É bastante importante o mangá receber essas posições altas nesse momento tão importante de agora divulgar um pouco mais a obra, alcançar novos leitores, né? Um novo público. Então acho que faz bastante sentido. Esperar realmente que o mangá continue recebendo posições altas, independente se é a 1ª, se é a 2ª ou se é a 3ª, ele receber posições altas daqui para frente, porque isso pode ser bastante importante para atrair esses leitores novos. Então, Kurame Medaka vai receber o anime, posições altas está aparecendo em vez em quando, então vamos ficar na espera aí como é que vai ficar na próxima edição. E falando da próxima edição, na semana que vem será a edição de número 41 e como capa teremos o Kaku no Inazuki.
e páginas coloridas para Bajou no Orion e a Onumiburo. Serão os destaques da próxima edição. Se você quiser dar uma olhadinha e ver esses destaques entre outras informações também, acompanhe o vídeo, acompanhe o canal, se inscreva e é isso. A gente está se vendo no próximo vídeo.